Mais um desafio interdisciplinar para você ver como tem tema que cai em várias disciplinas. E o tema é revelia. Eu vou falar de revelia no processo disciplinar, mas eu vou desafiar um professor para falar no processo civil, que vai desafiar um professor para falar no processo penal, que vai desafiar um professor para falar no processo trabalho. Olha que importante, revelia tem características diferenciadas. No processo disciplinar funciona assim. Se o advogado for notificado e não comparecer para apresentar defesa, ou se ele não for encontrado no endereço que ele deveria deixar registrado lá na OAB, ele vai ser citado, portanto, por edital, o presidente do conselho seccional ou o presidente da subseção deve nomear um defensor dativo para o advogado. Não tem suspensão de processo, não tem presunção de veracidade. Nomeia defensor dativo para o advogado processado, que vai apresentar a defesa e o processo vai continuar normalmente. Você entendeu? Então tem que nomear defensor dativo, apresenta a defesa e toca o processo. Darlan, como é que funciona a revelia aí no processo civil? Marco, revelia pode cair em muitas áreas. Revelia no processo civil é a ausência, é a falta de contestação, é a falta de defesa. Cuidado, porque no Código Antigo, se faltasse na audiência, tinha revelia. Lembra a audiência do rito sumário? Não tem mais isso. Então, no processo civil, ausência de contestação leva a revelia. E a revelia gera um efeito, que é o efeito de presunção de veracidade dos fatos. Bom, no JEC ainda continua aquela regra antiga. Faltou na audiência, no JEC também gera revelia, ok? Mas vamos lembrar que o revel, ele pode ingressar nos autos a qualquer tempo, porque a revelia gera presunção de veracidade dos fatos no processo civil. Não é um já ganhou, ou seja, o juiz pode julgar até improcedente e o réu pode recorrer mesmo revel. Só vamos tomar cuidado, se o réu não tiver advogado nos autos, os prazos vão correr independentemente de intimação. Claro, não tem advogado. Agora, se o réu tiver advogado nos autos, o advogado será intimado e ele pode interpor recurso, ele pode se manifestar normalmente mesmo revel. E no processo penal, também tem revelia? Marcelo? Fala, Darlan! A revelia no processo penal é bem diferente mesmo. Tanto que alguns doutrinadores até entendem que nem existe a revelia no processo penal. Mas vamos seguir a linha de que existe. A revelia seria, então, após a citação do acusado, ele não apresentar defesa e não constituir advogado. Ou seja, ele simplesmente não apresenta a resposta à acusação e não constitui advogado. Será que isso gera no processo penal a presunção da veracidade dos fatos? Nunca! No processo penal, isso nunca vai acontecer. Por quê? Porque o princípio da ampla defesa no processo penal é muito forte. Tanto que o artigo 396, parágrafo 2º, ele prevê o seguinte, que se o acusado, após citado, não apresentar a resposta à acusação, nem constituir defensor, o juiz obrigatoriamente deverá nomear um defensor dativo. Ou seja, se o acusado simplesmente for revel, defesa técnica ele terá no processo, obrigatoriamente, sempre, para todos os atos processuais. E como é que será a revelia no processo do trabalho? Será que é assim também? E aí, Renatinha, me diz como é que funciona a revelia no processo do trabalho. E aí, Má, tudo bem? Então, revelia no processo do trabalho é sim bem diferente da revelia no processo penal. Porque aqui configura-se a revelia quando a reclamada, embora regularmente notificada para comparecer à audiência una, não vai. Daí a reclamada não aparece, o juiz vai decretar a revelia e vai considerar como sendo verdadeiros os fatos alegados pelo reclamante na petição inicial. É a tal da confissão, que é o efeito da revelia. É importante ressaltar que é necessário que o preposto compareça, que a empresa, portanto, compareça à audiência, não bastando o comparecimento apenas do advogado. Só que tem uma regra nova na CLT que diz o seguinte: se a reclamada não comparecer, mas o advogado comparecer munido de defesa e documentos, o juiz deve, pelo menos, receber essa defesa e esses documentos. Não fala nada se vai afastar a revelia ou não, mas eu sei que o juiz tem que receber essa defesa que é apresentada pelo advogado. É isso aí. Sucesso para todo mundo que vai prestar a prova.